Romanos 3, versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e que todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pausa. Aqui, nesse trecho, nós temos aqui a expressão aqui, vivem na lei, vive na lei, e nós temos aqui obras da lei. O que é? Em outra tradução está debaixo da lei. Quem é que está debaixo da lei? Debaixo da lei. Obras da lei. Palavras que a gente tem que entender, porque ele discute esse tema aqui com bastante profundidade. Então vamos lá pelo mais fácil. Obra da lei. O que é obra da lei? Obra da lei, para a gente entender, nós temos que entender o que Paulo está tratando. No começo, salvação. Salvação. Paulo está tratando de salvação. Existia um método de salvação e agora ele está dizendo que o método antigo não existe mais. Como é que era o método antigo? O método antigo eram obras da lei. E quais obras seriam essas? Eram as festas e o cerimonial. Ou sacrifícios. Isso aqui é obra da lei. Então, como é que funciona? Obra da lei. Como é que o judeu era considerado, como é que Deus estabeleceu salvação para o judeu? Por isso que Jesus ele fala, eu sou. Jesus ele fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus estava falando em relação a isso? Ele está falando, quando ele cita isso aqui, ele está falando do tabernáculo. Ele está falando do tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda cercada por um muro de linho, e a primeira porta, a porta que dava acesso ao pátio, era a porta do caminho. A tenda que ficava no meio tinha a segunda porta, que era a porta da verdade, e o lugar santíssimo tinha uma porta chamada de porta da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, era o encontro que o sacerdote tinha quando ele dava de cara com a arca da aliança dentro do santíssimo lugar. E a presença do Pai se manifestava no Shekinah, quando da festa da expiação. Então, quando um judeu pecava e queria alcançar misericórdia, pecado e perdão do pecado, ele tinha que fazer o quê? Transferir o pecado dele para um animal inocente. E essa transferência do pecado para o animal inocente é que o apóstolo Paulo está dizendo que não funciona mais. Esse assunto é discutido largamente no livro de Hebreus. Na carta aos Efésios, quando ele fala, a fé não vem das obras. A fé não vem das obras para que ninguém se glorie. A fé é um dom de Deus. A fé não vem das obras. De qual obra que a fé não vem? A salvação, que diga, não vem das obras. Quer dizer que se eu sou um bom marido, eu sou um bom cidadão, que eu cumpro as leis do Senhor, quer dizer então que não vem disso a salvação? No sentido de obedecer os 10 mandamentos? Quer dizer que os 10 mandamentos eu não preciso cumprir, foi revogado. Agora então pode matar, eu posso roubar, posso praticar idolatria? Se a idolatria é combatida em Romanos 1, se em Romanos 1 ele combate a idolatria, como é então que a lei
Não salva. Vamos entender. A lei a que o apóstolo Paulo se refere que não salva é a lei da comemoração e da realização do ritual da Páscoa, dos ázimos, das primícias, de Pentecoste, de trombetas, da festa da expiação e a última festa que é tabernáculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 festas. E para participar dessa festa, uma condição inicial, que era a circuncisão. Condição sine qua non, condição essencial para participar das festas. O apóstolo Paulo fala que ele fica o tempo todo debatendo circunciso, incircunciso, incircunciso, circunciso. Toda vez que o apóstolo Paulo fala de circuncisão e incircuncisão, ele está se referindo às festas. E essas festas eram todas elas apontadas para o tabernáculo. Para o tabernáculo. No local onde eram feitos os sacrifícios. As queimas de incenso. Então o apóstolo Paulo está dizendo que isso aqui, essas obras da lei, não perdoa pecado de ninguém. Isso aqui escondia o pecado do povo. Mas haveria necessidade de uma remissão anual. O camarada pecava em janeiro e o pecado dele era aguardava-se então a última festa para ver a remissão final. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte para o judeu: olha aqui, judeu, presta atenção, judeu. Não precisa mais você cortar pescoço de bode, pescoço de ovelha, pescoço de touro, de bezerra vermelha. Não precisa mais você sacrificar pomba, não precisa mais você trazer pães ázimos, porque isso tudo foi abolido e cumprido no Messias, que, parafraseando João Batista, fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando o apóstolo Paulo está falando aqui em obras da lei, debaixo da lei está quem se submete a isso aqui. Quem pratica a circuncisão está se colocando debaixo da lei, na condição de ter que obedecer isso. Então nós não estamos mais debaixo da lei. De qual lei? Da lei da obrigatoriedade de praticar a circuncisão, cumprir todas as 7 festas, levar bode, ovelha e alimento, dízimos de cereal e etc. no tabernáculo e fazer sacrifício. Ele está dizendo isso. Isso aqui tudo foi abolido. O sacrifício por excelência foi cumprido em Jesus, lá na cruz. Acreditar no sangue de Jesus, acreditar na obra expiatória de Jesus, e a minha conversão, a minha mudança de atitude, gera uma circuncisão no coração, como falava o profeta Jeremias. Essa circuncisão no coração é o que o Senhor sempre pretendeu. Então, é disso que o apóstolo Paulo está falando e é disso que a gente entende. Romanos 3, a partir do 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Ora, vamos ver aqui. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Sem lei se manifestou a justiça. Como é que a justiça de Deus se manifestava? Através das festas e tudo que eu já falei. Então ele está dizendo, sem lei é sem a necessidade dessas obras da lei das festas. Então ele fala, sem lei, sem a observação dessas festas, é manifesta a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus se faz sem lei, testemunhada pela lei. Por quê? Porque essa mesma lei fala de Jesus. Quem é
festejado e comemorado e lembrado na festa da Páscoa. O Cordeiro que é morto. E quem é o Cordeiro? O Cordeiro de Deus é Jesus, que é sacrificado e queimado no altar, que é o local onde se sacrificava o Cordeiro. Levado por quem? Pelo sacerdote, que é quem? Jesus. Na presença de Deus, que é a tampa da Arca da Aliança, onde fazia-se a propiciação. Então, Jesus, que é o Cordeiro, está sendo levado pelo sacerdote, que é ele mesmo, na presença de Deus, que é ele mesmo de novo. O apóstolo Paulo. E quem diz isso não é o apóstolo Paulo, quem diz isso é a própria lei, e quem diz isso são os profetas e os salmos. É isso que ele está falando. Está mandando a gente lembrar do contexto de cada símbolo. Em cada item das festas fala de Jesus. Na Páscoa, Jesus é o Cordeiro de Deus. Na festa dos pães asmos, ele é o quê? O pão da vida. Na festa das primícias, ele é o grão de trigo que foi morto e sepultado, ressuscitou numa grande lavoura para Deus. Na festa de Pentecoste, ele é a alegria, ele é o revestimento de poder. Na festa de trombeta, ele é a proclamação da palavra de Deus. Na festa de expiação, ele é o sangue que traz o perdão do nosso pecado. E na festa das cabanas ou tabernáculo, ele é o nosso sábado, ele é o nosso descanso. Ou seja, ele está dizendo tudo isso. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. É isso que ele está dizendo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus. Eu acredito em Jesus e na minha fé está embutido tudo isso que a lei diz do próprio Jesus. Para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé. Ora, a palavra propiciação aqui vem de quê? De propiciatório. E propiciatório é o quê? A tampa da Arca da Aliança. Propiciatório era uma peça de ouro com 2 querubins em cima, na qual o sacerdote pegava o sangue do cordeiro, que foi imolado lá atrás, no pátio, e ele traz esse sangue numa bacia, e com uma planta chamada isopo, ele asperge na tampa do propiciatório, para fazer o quê? Propiciação pelo nosso pecado. A propiciação, ele está apresentando, olha, esse aqui é o sangue do substituto pelo pecador. Porque quando se levava o animal para ser sacrificado, o sacerdote não analisava o pecado nem o pecador. Se analisava era o cordeiro, para saber se o cordeiro era perfeito sem mácula. E o cordeiro perfeito e sem mácula, sem defeito, sem culpa, era imolado, assassinado, degolado no lugar do pecador. O cordeiro pagava o pato pelo pecado do pecador. É disso que está se falando. Por isso que no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para a manifestação da sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então é isso. O Cordeiro, que tira o pecado do mundo, Jesus, substitui o cordeiro, o animal quadrúpede, que é assassinado, que é morto, que é imolado no lugar do pecador. É isso que ele está falando, sem lei, ou seja, sem a necessidade de levar o cordeiro no tabernáculo, matar o cordeiro, esfolar o cordeiro, queimar o cordeiro, jogar o sangue na tampa do propiciatório. Nada disso precisa mais. Então toda vez que o apóstolo Paulo fala em qualquer uma de suas cartas em que a fé não é por obras, ele não está falando em boas obras não, pelo amor de Deus. Ó, aquele cara ali está ajudando as criancinhas. Para de ajudar as criancinhas, porque não é pelas obras que você é salvo. Ora, lá na carta aos Efésios, o próprio apóstolo Paulo diz, na sequência da leitura, que normalmente o povo não lê,
mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ora, a fé não vem das obras, mas Deus nos preparou para as boas obras. É um paradoxo? Não. A fé não vem das obras. Que obras? As obras de matar cordeiro, as obras de pães ázimos, é disso que não vem. Mas nós somos criados para as boas obras. Quais boas obras? 10 mandamentos. Ou será que agora pode matar? Pode matar? Pode adulterar? Foi liberado o adultério? Ou eu posso ser idólatra? Agora a idolatria, não preciso mais honrar pai e mãe. Fazendo essas obras, eu faço a manutenção da minha salvação. Eu trabalho junto com Deus. É uma via de mão dupla. O Senhor Jesus me pagou o direito de estar na presença do Senhor. Estar na presença do Senhor é cumprir seus mandamentos. Aqueles que me amam cumprem a minha vontade. É assim que ele fala. Então, eu aceitei Jesus, então agora posso matar, roubar, prostituir, pintar os canecos. É isso mesmo, produção? Lógico que não. Eu tenho que cumprir os 10 mandamentos. Os 10. E os 10 ele resumiu em 2. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, o próximo como a si mesmo. Se você cumpre esses 2 mandamentos, os 2, nesses 2 está embutido todos os outros. Por isso que ele falou, o novo mandamento mudou. Na tua lei está dizendo, não mate. Eu falo, não tenha ódio. Na tua lei está dizendo, não adultere. Eu falo, não olhe atravessado para a irmã. Olhou com desejo, você já pecou. Então, ele potencializa. E como é que eu guardo o sábado? Para que serve o sábado? O sábado foi criado para o homem ou o homem para o sábado? Jesus, ele desmistificou a coisa do sábado. E aí ele fala, vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei e darei descanso. O sábado serve para isso, para dar descanso. Para cessar as atividades. Para ter um momento de comunhão. Ele, Jesus, é esse momento. Não interessa se você está tendo a comunhão com Deus na quinta, na sexta, no domingo. Não interessa. O que interessa é que você tem que ter um dia de parada. E estar nele, que é o verdadeiro. Ele é o verdadeiro descanso. É isso aí.